Vamos iniciar hoje mais uma aula de Química, dando continuidade ao estudo dos hidrocarbonetos, certo? Na aula anterior, nós vimos os hidrocarbonetos e dando sequência, hidrocarbonetos parte 2, referente ao primeiro ciclo, a semana do dia 17 ao dia 21 de maio. Hidrocarbonetos. Quem são os hidrocarbonetos? Nós já sabemos que os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por quem? Carbono e hidrogênio. Consequentemente, eles apresentam uma fórmula geral, CXHY. Esse X e esse Y representam quantidades variáveis de carbono e de hidrogênio. A palavra hidrocarboneto quer dizer hidrogênio e carboneto de carbono, já que os compostos são formados por carbono e hidrogênio exclusivamente, por isso o nome hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos constituem uma classe de compostos orgânicos muito grande, variada e importante, pois englobam o petróleo e seus derivados. Então aqui nós temos alguns exemplos. Observem que esses compostos, dos mais simples aos mais complexos, apresentam na sua estrutura apenas carbono e hidrogênio, não é isso? Tanto o metano, o butano como o octano. Todos eles apresentam apenas carbono e hidrogênio, principal característica dos hidrocarbonetos. Classificação. Esses hidrocarbonetos podem ser classificados como alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Todos eles são de cadeias abertas, que também podem ser chamadas de acíclicos ou alifáticos. Os ciclanos e os ciclenos apresentam-se cadeias fechadas, ou alicíclicos, e temos os aromatos. Então, os hidrocarbonetos são classificados em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Os alcanos. Os alcanos têm como principal característica, certo? São compostos de cadeias abertas, ligações simples. Então, a principal característica dos alcanos é exatamente essa daqui, ó. São saturados, ou seja, na sua cadeia, eles apresentarão apenas ligações simples, certo? Principal característica dos alcanos. Aí aqui nós temos alguns exemplos, CH4, ó, observem que é apenas a ligação simples, ó, que é um tracinho. Então, sempre que apresentar apenas ligações simples, os compostos são classificados como alcanos. Fórmula geral, CnH2n mais 2. Para que essa fórmula geral? Para determinar a fórmula molecular. Vamos pegar aqui esse terceiro exemplo. N, certo? N, ele vai sempre indicar o quê? O número de carbonos, certo, pessoal? Então, vamos usar aqui esse exemplo 3 para a gente ter uma ideia. C, então N é o número de carbonos. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3. Então, C3. H, onde tiver o N, eu vou substituir por 3. Então, eu vou ter 2 vezes 3 mais 2. Então, C3H, 2 vezes 3, 6, 6 mais 2, 8. Então, a fórmula molecular para esse composto é C3H8, certo? Então, essa fórmula geral ela tem a função de determinar a fórmula molecular dos compostos. Lembrando que a fórmula molecular indica a quantidade de átomos existentes na fórmula estrutural. Os alcanos eles são utilizados, encontrados na forma do petróleo, do gás natural, importantes como combustíveis, gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo diesel, entre outros. Representam também o ponto de partida da indústria petroquímica, que os utiliza para produzir milhares de derivados, como plásticos, tintas, fibras têxteis, borrachas sintéticas, entre outros. Bem comum no nosso cotidiano. Nomenclatura. Então, a gente já conhece a regra de nomenclatura, que é exatamente quem? A junção do prefixo, mais infixo e mais o sufixo. Por se tratar de hidrocarboneto, a terminação é O. O prefixo indica quantidade de carbonos, o infixo, tipo de ligação. Então, aqui nesse primeiro exemplo, ó, nós temos quantos carbonos? Primeira coisa que eu vou fazer, descobrir quantos carbonos. 2, 3. 3 carbonos aqui, ó. 3 carbonos prop.
Qual o tipo de ligação existente entre carbonos? Simples. Se é simples, ãn. E a terminação, Então, nós temos aí o propano. Mais um exemplo. Então, como eu tenho uma cadeia ramificada, eu vou o quê? Determinar a cadeia principal. Tudo que estiver fora dessa cadeia principal eu chamo de ramificação. Então, vamos lá numerar. 1, 2, 3. Não é isso? No carbono 2, eu tenho um radical. Esse radical, ele tem um carbono, então é MET. E por ser um radical, terminação IL. Vimos isso na aula anterior. Então, no carbono 2, eu tenho o metil. Se eu tenho 3 carbonos novamente, aqui o prefixo para 3, prop. Ligações simples, AN. E a terminação, 2-metil-propano, não é isso? Então, vamos lá. Alceno. Os alcenos, eles têm como diferença, são cadeias abertas, mas eles vão apresentar o quê? Uma única ligação dupla, certo? Eles apresentam uma dupla ligação. Então, a gente observa aqui nos exemplos, Apresentou uma dupla ligação, nós já temos um alceno. Fórmula geral, CnH2n. Então, vamos usar aqui o último exemplo, para a gente aplicar essa fórmula geral. Então, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o N aqui é igual a 5. Então, vamos lá. C5, H 2 vezes 5. Então, C5, H 2 vezes 5, 10. Fórmula molecular para o alceno, C5H10. Super fácil, né? Super prático. Temos aqui mais exemplos, certo? Apresentou dupla ligação, então caracteriza um alceno. Esses alcenos, eles são aplicados no nosso cotidiano, É um composto bem simples, que é o eteno ou etileno, produzidos por frutos verdes e age no amadurecimento desses frutos. Quando se embrulham bananas em jornal, por exemplo, aprisiona-se o etileno, o que acelera o amadurecimento de bananas. Imitando a natureza, muitos estabelecimentos comerciais utilizam esse gás para promover o amadurecimento rápido de frutos. É muito comum na banana, que é bem comum aplicar o famoso carbureto, para que as bananas amadureçam de uma forma mais rápida. Então, é o etileno, Então, de modo geral, ao falar de alceno, significa falar em indústria petroquímica, que hoje em dia torna-se bem importante no mundo moderno. De fato, normalmente a indústria petroquímica parte da chamada nafta, que é a fração de destilação do petróleo, correspondente a um tipo de gasolina bruta. E por meio do crack e de outros processos, transforma essa nafta em alcenos, que são, em seguida, transformados por um número enorme de produtos químicos bem importantes. Nomenclatura. Então, a regra é a mesma de nomenclatura para todos os hidrocarbonetos. Prefixo mais infixo seguido de sufixo. Temos um exemplo. Então, o que nós vamos fazer? Numerar a cadeia. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, qual é o prefixo? Olhando na tabelinha, but. Aí eu tenho aqui, menor posição. No carbono 2, eu abro o hífenzinho, tenho a dupla ligação. Dupla ligação a gente vê aqui, infixo em terminação, buteno 2. Mais um exemplo, temos uma cadeia mais longa. Então, vamos determinar a cadeia principal, certo? Vamos aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a sequência que eu escolher vai ser a maior, com 4 carbonos. Então, cadeia principal, o que está fora são radicais. Eu já sei que o radical formado por um carbono, MET, como é radical, metil. Então, nós vamos numerar a cadeia, desde que essa insaturação apresente menor posição. Então, como ela está bem centralizada, está bem no meio, tanto faz eu iniciar por baixo ou aqui por cima. Ele vai ter sempre a menor posição. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. 4 carbonos. Desculpa. Aqui nós temos o radical metil, Temos um radical no carbono 2. Outro radical no carbono 3.
2, 3, dimetil, 4 carbonos, but. Aí eu vou abrir um hífenzinho, ó, porque a menor posição aqui é no carbono 2, que eu tenho uma insaturação, ou seja, dupla ligação. Em terminação O. 3, 2 dimetil, buteno. Vamos conhecer mais um. Alcadienos. Os alcadienos, eles são formados, cadeias abertas, mas eles vão apresentar o quê? Duas duplas ligações na cadeia. Alcenos apresentam uma dupla, alcadienos apresentam duas duplas. A gente observa aqui, duas duplas ligações na cadeia, certo? Característica dos alcadienos. Fórmula geral, CnH2n-2. Então, vamos usar aqui o exemplo do meio, para a gente aplicar a fórmula geral. Lembrando que N indica sempre o número de carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho C4H. 2 vezes 4 menos 2. C4H. 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. H4, C4H6. Fórmula geral para os alcadienos. Então, aqui nós temos exemplos, para a gente já trabalhar o que? A nomenclatura. Vale lembrar que as regras são as mesmas, certo, pessoal? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou ter a insaturação no primeiro carbono e a outra no terceiro carbono, não é isso? Então, vamos lá. 4 carbonos, but. Aí eu abro um hífenzinho. Eu vou ter uma insaturação no carbono 1 e a outra insaturação no carbono 3. Como são duas, aí entra o prefixo di, que indica 2. Dupla ligação em terminação O. E aí, nesse caso, para não ter, na hora de a gente falar o nome butidieno, teria uma junção de consoantes, aí entra esse azinho aqui, certo? Entra o azinho aqui só para forma da pronúncia mesmo. Então, nós vamos ter o que aí? Butadieno 1,3, certo? Somente nesse caso. O segundo exemplo, a gente observa que a cadeia já está numerada, Então, nós temos aqui uma ramificação, que também é formada por um carbono, eu chamo de metil. Essa ramificação, encontra-se no carbono 4. Então, vamos lá. 4, eu tenho quem? O metil. A cadeia principal, ela tem quantos carbonos? 8. 8 carbonos. Quem lembra o prefixo? Oct. Aí eu vou ter aqui, uma insaturação no carbono 2 e a outra insaturação no carbono 5. Abro o hífenzinho, coloco 2, o 5. Como são 2? Di em O. Então, olha só, lembrando que como nós temos o encontro consonantal, entra a letrinha, o A, apenas para evitar a junção das duas consoantes. 4 metil, octadieno, 2, 5, certo? Seguindo. Então, a aplicação. Onde os alcadienos são utilizados. Os dienos simples não existem na natureza, porém preparados em grande quantidade pela indústria petroquímica, visando a produção de polímeros e borrachas sintéticas. Um dieno muito importante é o 2-metil-butadieno 3, chamado usualmente de isopropeno, Então, não é um produto que é produzido pela indústria petroquímica, certo? É um derivado. Aqui exemplos, em que o isopropeno ele é aplicado na produção de chupetas, de fio, de luvas, bico, de mamadeira, camisinha, bexiga, entre outros itens muito comuns no nosso dia a dia. Agora, o alcino. O alcino tem como principal característica, ele apresenta o quê? Uma tripla ligação, certo? O alcino apresenta o quê? A tripla ligação. Aqui a gente observa nos exemplos, Tripla ligação, certo? É o mesmo composto, só que ele está apresentado aqui de várias formas. Estrutural,
cadeia de linha e molecular. E aqui a gente já observa o que? O exemplo da nomenclatura. Então vamos lá, ó. A nomenclatura, contando aqui a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, ó, pente. Aí eu tenho uma tripla ligação aonde, ó? No carbono 2. Aí aqui ele colocou, certo? Só que hoje a gente usa da seguinte maneira. Pente. Aí eu abro o hífenzinho, informo a posição da tripla ligação no caso. Por ser uma tripla, o infixo é IN e a terminação é O. Pentino 2, certo? Fórmula geral, CN, H2N-2. Lembrando sempre que N indica o número de carbonos. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, N é 5, né? Então, C5, H 2 vezes 5 menos 2. C5, H 2 vezes 5, 10. 10 menos 2, 8. Então, a fórmula geral sempre, né, pode ser usada usando essa fórmula para determinar a fórmula molecular. Você simplesmente pode contar elemento por elemento, certo? Aqui nós temos, né, a aplicação do alcino, tá bem? Ó? O alcino mais importante é o etino, no caso, conhecido por acetileno. O carbureto reage facilmente na água, que deve ser guardado em latas bem fechadas para evitar o contato com a umidade do ar. O acetileno é usado em lanternas para exploração de cavernas, né? Então, a gente está vendo aqui a utilização do alcino. Os cicloalcanos. Então, sempre quando a gente vê essa palavra, esse termo ciclo, a gente já lembra que se trata de uma cadeia fechada, certo? Ó, cadeia fechada. Então, o cicloalcano são cadeias fechadas que apresentam ligações simples, certo? Aí temos aqui exemplo, ó, sempre formando um ciclo de cadeias caracterizando ligações simples. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n, certo? Tá, a nomenclatura segue as mesmas regras. O que vai diferenciar é que sempre que for um ciclo, ó, você atribui o termo ciclo antes do nome. 1, 2, 3 carbonos, prop, ligações simples, terminação O, ciclo prop. Os cicloalcenos, né, são hidrocarbonetos de cadeias fechadas também, só que eles apresentam uma dupla ligação, certo? Como a gente observa aqui no exemplo. Ciclo, né, forma um ciclo, só que nesse ciclo a gente vai visualizar o que? Uma dupla ligação. Como é que eu vou dar nome? Sempre que ser uma cadeia fechada, uso o termo ciclo, conto a quantidade de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos but. Como eu tenho aqui uma dupla ligação em terminação O, ciclo buteno. Esses compostos já ele não tem uma fórmula geral específica, então a ideia para determinar a fórmula molecular é contar tanto a quantidade de carbonos como de hidrogênios. Os aromáticos, né? Os aromáticos têm como característica o anel benzênico. A gente sabe que esse anel ele sofre uma ressonância. Por exemplo, dentro desse anel existe o quê? 3 duplas, né? Deixa eu ajeitar aqui. Dentro do anel há 3 duplas ligações alternadas. Então, essas ligações elas vão se movimentando, certo? Caracterizando essa ressonância. Os principais compostos aromáticos são esses: benzeno, naftaleno e antraceno, que são classificados a um tipo de hidrocarbonetos. O exercício nós vamos fazer agora a aplicar rapidamente, certo? Primeira questão. A octanagem é uma medida do grau da capacidade de gasolina queimar nos motores sem explodir. O grau de octanagem 100 é atribuído ao composto representado pela fórmula estrutural. Com base nessa estrutura, o nome é oficial. Então, aqui nós temos, primeira regra, determinar a cadeia principal, né, a maior sequência. Tudo que estiver fora dessa cadeia principal, vou chamar de ramificação, e aí eu começo a numerar.
sempre priorizando a menor posição, no caso, para as ramificações. Então, vamos lá, numerando. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, né? 5 carbonos. Aqui, ó, eu vou ter... Só que eu tenho aqui as insaturações. Ó. No carbono 2 eu tenho uma. No mesmo carbono 2 eu tenho uma segunda. E no carbono 4 eu tenho uma terceira. Então, são 1, 2, 3. Se são 3, trimetil. Cadeia principal, 5 carbonos. Pente. Ligações simples e terminação O. Não é isso? Então, trimetil, 2, 2, 4, trimetil pentano. Logo, a alternativa correta é... Então, logo a nossa alternativa correta é a letra E, não é isso? Vamos para mais uma questão. A nomenclatura oficial para a fórmula seguir, então aqui nós temos, analisando qual é a maior sequência. Já que existe essa insaturação, ela tem, a cadeia principal tem que partir dela. Então, qual é a maior sequência? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa daqui, ela é maior, né? Então, eu vou ter ramificação e ramificação. Essa ramificação tem um carbono. Se é um carbono, eu já sei que se chama metil. Essa outra aqui, ó, tem 2 carbonos. 1, 2. Se tem 2, prefixo et, etil. Então, vamos lá numerando a cadeia, certo? Sempre partindo da menor posição para a insaturação no caso. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter no carbono 2. Ó, no carbono 2, eu tenho um radical etil. No carbono 3, eu tenho um radical metil. E a cadeia principal tem 5 carbonos. Então, 5 carbonos pente. Abro um hífen, ó, tem uma dupla ligação no carbono 1, que como é 1, fica a critério colocar o não. Se é dupla em terminação O, 2 etil, 3 metil, penteno, né? Então, 2 etil, 3 etil, butano não é. 2 etil não é. Porque aqui é hexano, né? Então, penteno nós temos aqui, ó, 3 metil, 2 etil, penteno. Então, alternativa D, não é isso? Mais uma aqui questão, ó. Dê o nome dos hidrocarbonetos a seguir, né? Então, vamos lá. Escolher a maior cadeia, a maior sequência, ó. A maior sequência de carbonos. Eu vou fazer esse exemplo e vou deixar as outras para vocês praticarem, tá bom? Aqui, ó, maior sequência. Tudo que tiver fora eu vou chamar de ramificação. Então, aqui, ó, tem um carbono metil. Aqui tem 3 carbonos, né? Então, 3 já é propil. Só que ele está ligado através desse carbono daqui da extremidade, que é o carbono do meio. Então, eu vou chamar de isopropil. Então, vamos lá. Numerando a cadeia principal, sempre partindo da extremidade mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó. Começando a dar o nome pelos radicais, certo? Então, eu tenho no carbono 4 um radical metil. No próprio carbono 4, eu vou ter um radical isopropil. E a cadeia tem 6 carbonos, X. Aí eu abro o hífenzinho, ó, informo que a dupla ligação está no carbono 2 e terminação O. 4 metil, 4 isopropil, hexeno 2, ok? Então, vocês tentem fazer a B, tentem fazer a C, e como também a atividade que vai estar disponível para vocês, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, lembrando, reforçando que eu vou disponibilizar para vocês a atividade, né? Então, cumpram todas essas atividades, elas valem nota, certo, pessoal? Então, muito obrigada pela participação de hoje. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.